E agora a gente vai repercutir o caso Vanessa Jussara, de grande repercussão das últimas horas. A motorista de aplicativo ficou desaparecida por 5 dias, até que o autor do assassinato da mulher levasse a polícia ao local onde o corpo foi deixado. E olha, o corpo da vítima de 38 anos foi sepultado agora há pouco. E a família, que tinha esperanças, inclusive conversou com o Cidade Alerta. Um dia antes da gente dar a notícia, eles tinham esperança em encontrar essa mulher com vida. Agora eles esperam de verdade que este assassino confesse, porque ele confessou o crime à polícia já, então que ele pague pelo crime que cometeu. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar a conversar com a Carolina Barros, é a primeira participação dela da noite, mas a Carol está nesse caso desde o início. Imagine só, Carol, polícia, no caso, prende o cara porque contra fatos não há argumentos. Sepultamento agora há pouco, a família está com você, situação difícil, a família deve estar sofrendo demais, porque tinha o sonho de encontrar essa trabalhadora com vida, né? Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. Parece que você está com uma família aí, né? Estou sim, Lúcio. Boa noite para você, para quem nos assiste também. É até muito difícil a gente falar boa noite numa situação dessa, de luto, de dor, de muito desespero, porque é o adeus a uma trabalhadora de 38 anos que ficou por 5 dias sendo procurada pela família, por amigos, enfim. E agora há pouco, às 5h30 da tarde, foi enterrado o corpo da Vanessa Jussara da Silva, de 38 anos. Eu estou aqui com a filha dela. A Ana Júlia Carvalho, ela acompanhou todo esse momento de buscas pela mãe, do desaparecimento, inclusive com a tia, que fez uma busca ativa. E agora, nesse momento, o último adeus, ele foi difícil demais. A gente até agradece a presença dela aqui por tomar um fôlego para tentar falar conosco, até porque o clamor da família nesse momento é que seja feita a justiça, é que o assassino da Vanessa Jussara seja realmente condenado a pagar pelo que ele fez. Esse é o clamor da família. Então a gente já agradece, viu a sua presença aqui conosco no Cidade Alerta. Obrigada por tomar essa força para falar conosco. E é isso, né, Ana Júlia? Foi uma despedida triste, dolorosa demais para vocês. Com certeza, foi um momento de muita dor, muita angústia, muito desespero, um sentimento de incerteza, um sentimento de que ela ia voltar para casa, que ela ia voltar bem, que eu ia voltar para casa e ela ia estar me esperando. Vocês esperavam encontrá-la com vida, essa esperança nunca morreu? Nunca morreu. Desde quando ela sumiu, eu mandei mensagem para ela todos os dias. E no dia que a gente encontrou, né, o corpo dela já sem vida, eu falei para ela, mãe, a gente vai te achar hoje. E assim, eu tenho as mensagens, eu posso mostrar? A gente não consegue fazer essa transmissão, às vezes a internet não vai funcionar muito bem, mas é o seguinte, você mandou mensagens para o celular dela. Eu mandei mensagem para o celular dela na expectativa que ela ia ligar o celular. Ela ia ligar o celular e ela ia ver tudo. Ela ia ver todas as mensagens. Então, sempre teve a expectativa de procurar e encontrar ela e ela voltar bem para casa. A gente está pedindo aqui para separar essas mensagens, viu, pessoal de casa, porque a família faz questão de mostrar, inclusive, algumas mensagens. Uma delas foi do próprio suspeito, esse homem que está preso. A gente trata como suspeito porque é uma questão até judicial, né? A gente precisa fazer isso nesse momento até que haja uma possível condenação. Há uma mensagem dele para o celular dela, quando ela já estava morta. Era 1h da manhã de domingo, quando ele mandou uma mensagem procurando por ela, como se ela não tivesse comparecido a um encontro. Agora, você ia mandando as mensagens para sua mãe na esperança de que o celular dela ia ligar, ia receber essas mensagens e ela ia voltar. E sim. As mensagens foi na expectativa que ela iria ligar o celular, iria me responder, oi filha, eu tô bem. Oi filha, eu vou voltar para casa. Oi, Júlia. Ela me chama de Júlia. A mamãe tá bem, mas não. Das mensagens que eu mandei pra ela, inclusive, eu tava angustiada. Eu falei, mãe, por quê? Por que você some assim? Por que sumir? Por que, né? A gente acha que passa 1000 coisas na cabeça da gente. E no sábado mesmo que ela sumiu,
Ela ia voltar para casa às 6 horas da tarde, ela não retornou. Ela não retornou. A última vez que eu falei com ela no sábado foi às 9h40 da manhã, onde ela tomou café da manhã com ele lá em casa. Ela saiu de casa com ele, foi fazer corrida, ela é motorista de aplicativo, ela foi fazer corrida no Uber, no carro. E ele saiu com ela e também foi fazer corrida de moto, e no aplicativo também de corridas, 99, Uber. E aí no domingo, às 7 horas da manhã, ele foi lá em casa procurando ela. Ele tocou o interfone procurando ela. E isso dói muito, porque às 7 horas da manhã do domingo, ela já não estava viva. Ela já não estava viva mais. E isso dói muito. Dói porque ele foi muito frio, calculista. Ele pensou muito bem em tudo. Não foi algo de última hora, não foi. Agora, ele sentou à mesa com vocês. Ele agiu de uma forma muito fria. Sim, ele foi muito frio. Nesse dia que ele almoçou com a minha família, eu estava trabalhando, mas não deixei momento nenhum de compartilhar. Inclusive, antes de tudo, eu já tinha postado uma foto dele, porque para mim ele sempre foi um grande suspeito. Então eu postei uma foto e eu citei: lugar de filha da puta é na cadeia. Esse foi o termo que eu usei, e falando que talvez sim ele fosse suspeito. Então, minha família chamou minha atenção, falou: você não sabe se é ele, você não pode fazer isso. Mas nesse momento, várias pessoas já tinham compartilhado, já sabia do rosto dele. Então foi uma repercussão muito grande, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a cada um que compartilhou, que ajudou mesmo, que foi graças a cada um que tomou uma proporção tão grande que a gente encontrou ela. Que pode ser que a gente não tivesse encontrado ela e aí o desespero ia ser ainda maior. A gente não ia ter uma certeza, a gente ia ficar criando mais expectativa ainda. Então, graças a Deus, eu sei onde minha mãe está agora. Eu sei que ele está preso, mas eu preciso que ele permaneça preso. Eu não posso deixar uma vida, a vida que me fez, a vida que fez outra vida, o cara que tomou a minha vida de mim, porque ela é a minha vida, ele ficar solto. Eu tenho uma irmã de 10 anos, sabe? E como é que vai ficar agora? Ela não entende muita coisa. Eu vou ser a mãe dela, eu vou ser a irmã dela, mas o carinho de mãe eu preciso dele também, eu precisava dele. E em momento nenhum ele pensou nisso. Vocês podem estar perguntando: por que você não está chorando? Por que você não está desesperada? A minha mãe me criou assim. Ela me criou com o que eu devo ser e não com o que eu estou sentindo, sabe? Então eu devo ser isso, eu devo ser força, eu devo ser guerreira, eu devo correr atrás do meu todo dia, apesar de qualquer dificuldade, eu tenho que ser forte para a minha família, porque são eles que vão ser minha força. Então dói muito saber que ela não vai estar em casa, dói muito saber que eu não vou ter aquele carinho, aquela pergunta: como é que foi seu dia? Sabe? É muito angustiante mesmo, e eu espero que a justiça do homem não falha, porque a de Deus não falha nunca. A justiça de Deus, ela é infalhável, ela não falha. Mas que a do homem seja feita, porque a gente precisa, né? A gente precisa que... Sirva de exemplo. Sirva de exemplo, sim. Não haja impunidade. Não haja impunidade, que é uma vida, sabe? É uma vida. Ela é a minha mãe. Ela me criou para ser força. Eu hoje quase desmaiei, entrei em desespero total. Eu tô acabada. Eu não consigo ir lá em casa para me pegar minhas próprias roupas, que eu preciso ficar na casa da minha avó para dar um apoio para ela, para receber um apoio. Eu não consigo chegar lá em casa e ver que cada cantinho tinha ela. Sabe, as roupas dela tá lá, tudo lembra ela, a cozinha lembra ela, o quarto dela, o cheiro dela quando abre a porta do quarto é uma coisa tão dela, tão única. E dá uma saudade, uma apertada no peito. Então a gente pede isso, que não deixe esse caso morrer, que não deixe esse caso solto, sabe? A gente precisa continuar firme, a gente precisa continuar insistindo cada vez mais. Porque é uma família, ele tirou a vida de uma família inteira. A gente está aqui falando sobre comoção, a gente está falando sobre despedida. Existe todo um clamor, não só
da família, mas também de todos os amigos, de quem convivia com ela, por justiça. Afinal de contas, é esse o pedido, normalmente, que se tem quando alguém é retirado com tanta violência, com tamanha violência. O que se espera é que algo seja feito de forma a amenizar, porque a Vanessa não volta mais. O que vão ficar são as memórias que a filha, que a irmã, que os parentes tinham e têm a respeito dela. Então, além desse pedido de justiça, a gente comenta aqui, Lúcio, pessoal de casa, acerca do que foi falado por ele, qual a motivação do crime que ele alegou para a polícia. Infelizmente, é um tema muito difícil até de se falar num momento desse de luto, mas já conversamos anteriormente, ela até concordou em falarmos sobre isso, porque a alegação dele para a polícia é que eles estavam juntos na noite de sábado, eles haviam combinado de usar drogas na fala dele, na versão dele, e que ele, inclusive, pediu para que ela fosse buscar drogas em um ponto de tráfico. Mandou um áudio para ela para ficar provado esse pedido. A sua mãe era usuária de drogas? Não, a minha mãe não era usuária. Ela sempre foi muito trabalhadora, sempre condenou muito quem usa. Sempre. Então, ela não era. Eu morava com ela, eu tenho convívio com ela, então eu falo com toda certeza que não. Mas a pessoa que estava com ela, sim. Então, ele usou isso contra ela para tirar todo o restígio de pingar nele. Então, ele queria jogar tudo para ela. E eu afirmo que não. Não. Perfeito, é isso que a gente precisa saber, principalmente na versão da família, porque o que se tem na delegacia hoje é a versão dele. Logicamente que a família também será ouvida, haverão oitivas, né, sobre quem era a Vanessa, o que ela fazia no seu dia a dia. Todos já afirmaram que ela era uma trabalhadora, que ela não tinha problemas com drogas, ao contrário do que ele afirmou. E Lúcio, eu vou entregar para você perguntar, eu estou ouvindo aqui que você quer fazer uma pergunta, mas antes disso, eu quero deixar aqui claro o que a família me passou a respeito disso tudo, é que naquela noite em que ele já confessou para a polícia que já tinha matado na noite de sábado para domingo, ele simulou conversar com ela por várias vezes, mandando mensagens no celular dela por várias vezes. Cadê você? Eu não te encontrei. Sempre para forjar, para fingir alguma situação de que estou preocupado com você. E além disso, pela manhã, depois de ir na casa da Ana Júlia, na casa da Vanessa e ainda se mostrar preocupado, ao longo da semana, ele ainda se sentou na mesa com a família, ele almoçou com a família, ele foi a locais onde possivelmente ela pudesse estar, eles foram em delegacia, eles foram em unidades de saúde, eles foram até no IML. Sempre ele junto com a família, simulando uma preocupação que, na verdade, não existia, porque ele sabia muito bem o que ele tinha feito. Lúcio. Permaneça aí com a Ana Júlia, que já eu volto a fazer uma pergunta para você. Mas estamos falando do verdadeiro Judas. Enche a tela para nós. Olha aqui, gente. Isto depois, ele mandando mensagens para ela já estava morta. Isso é madrugada. Então, da filha. Da filha, muito bem, obrigado. Olha, precisamos encontrar você bem viva, por favor, esteja bem em algum lugar aqui em Uberlândia. Eu te amo e nunca senti tanto sua falta. Ana Júlia mandando as mensagens que ela comentou agora há pouco, desesperada para a mãe. Hoje aconteceu muita coisa, assim vai, ó. Oi mãe, mais um dia sem você, por favor apareça. Uberlândia, todo está procurando você, todo mundo mesmo, polícia militar, polícia civil, pessoas que eu achei que não iriam procurar você estão nos ajudando, precisamos encontrar você bem e viva, por favor esteja bem em algum lugar aqui em Uberlândia, eu te amo e nunca senti tanto sua falta. Olha isso, gente, então você veja o desespero da filha, a gente enche a tela porque até então ela não tinha aparecido. Essa moça, a Vanessa Jussara, então. Só que agora eu quero fazer uma pergunta para a Carol, que ela transmita, por favor, Carol. A Ana Júlia já fala que a gente mostrou as mensagens dela, repercutimos aqui. E assim, com relação ao comportamento desse rapaz, como é que era o relacionamento? Ele agredia ela, ele gritava, ele xingava, como é que era isso tudo? Perfeitamente, Lúcio. Era exatamente o tema em que a gente pretendia entrar aqui, porque a Ana Júlia disse que ela sentia medo dele. A enteada
sentia medo do namorado, do companheiro da mãe. Isso, Ana Júlia, eu queria que você me falasse com as suas palavras por quê. Porque eu sentia medo dele. Porque ele sempre se mostrou agressivo. Ele sempre queria alfinetar ela de alguma forma, deixar ela para baixo. Ele não importava se eu estava perto, não importava se a minha irmã estava perto. Ele queria mandar nela. Então isso assusta uma filha. Ninguém chega na vida de ninguém mandando em ninguém, que seja ameaçando ou não. E minha mãe, sabe, sempre deixando para ela, porque não quer deixar respingar nos filhos, né? Não queria deixar respingar na gente. Então eu me sentia muito coagida, sim. Muito coagida, sim, porque o meu pai não me manda, o meu ex-padrasto não me manda, não me mandava. Então esse negócio dele querer ter posse dela é onde chegou, é onde a gente chegou. Era um tipo de violência. É um tipo de violência, sim. Eu me sentia ameaçada, sim, sabe? Ele ficar gritando lá em casa, na frente dela, sabendo que a gente estava lá em casa. Às vezes minha irmã mais nova tinha que sair da sala para eles conversar. E se minha irmã se recusasse a sair da sala, ele falava assim: ah, sua irmã tem muito ciúme da sua mãe. Ele virava para ela e falava assim: a gente não vai conversar aqui não. Não tem como a gente conversar. A sua filha não deixa. E a minha irmã tem só 10 anos. A minha irmã estava em casa, minha irmã estava na casa dela. Ele que estava no lugar errado. Minha irmã, ela podia ficar na onde ela quisesse, ela pode ficar na onde ela quiser na nossa casa. Então ninguém tem que ameaçar a gente se sentia ameaçada sim, constrangida sim, porque era uma casa de família, era eu, minha mãe e minha irmã. Existe um boletim de ocorrência do dia 2 de agosto de uma suposta agressão, uma violência, algum tipo de violência que ele teria cometido contra a Vanessa. Sim, teve sim. Inclusive, nesse BO que teve, né, ele ameaçou ela. Inclusive no BO cita, já que você é tão homem assim, me ameaça na frente dos policiais, ela falou pra ele. E desde então, muitas coisas daí, desse ponto, muitas coisas se desviaram, inclusive o endereço dele. O endereço que ele falou nesse BO não é o endereço dele, entendeu? Ele falou que era, se eu não me engano, no Bom Pastor. Curitiba, 514? Na rua Curitiba. Então, ele dissimulava, ele inventava situações? Sim, com certeza sim. A minha mãe sempre pensou nela e pensou na gente, e com isso esse BO mostra, né? E nesse dia ele estava bêbado. Vamos só esperar o barulho passar. É isso, gente. Olha, infelizmente, são situações que eles viveram dentro de casa. A gente está falando do relato de quem sentiu na pele, de quem viu, de quem ouviu a mãe passar por diversas situações de violência, porque a violência doméstica ela tem várias fases e normalmente ela começa com uma intimidação, com uma tortura psicológica, com uma fala agressiva, não necessariamente a agressão física. Mas o fim dessas agressões, como sempre dizem as autoridades policiais, pode ser o feminicídio, que é o crime pelo qual ele está sendo investigado. A gente fala assim nesse momento, apesar de ele ter confessado ter matado ela. Foi uma morte cruel, foi uma morte realmente que chocou todo mundo, principalmente a família, mas principalmente porque ele usou o próprio carro da vítima, né? Para jogar o corpo dela em uma área rural onde possivelmente ninguém encontraria. A gente esteve lá, a gente viu ontem a dificuldade, mostramos ao vivo, com exclusividade no Cidade Alerta Minas, o momento em que a Polícia Civil e a perícia estiveram lá. E esse é o fim da violência. É por isso que não se pode aceitar e é por isso que você não estava aceitando a situação. Eu não estava aceitando e, como eu estava dizendo, no dia desse BO ele estava bêbado e ele havia dito: eu já matei 2, essa vai ser a terceira. Ele falou isso? Ele falou isso. Eu já matei 2, essa vai ser a terceira. Mas aí, como os policiais na delegacia disseram, era conversa de bêbado. Então, não bastava, entendeu? Para deixar ele longe da minha mãe, talvez uma medida protetiva, alguma coisa assim. Eles não estariam juntos hoje. Então, essa frase marcou a gente, porque ele fez o que ele falou.
Ela realmente foi a terceira, se ele já tiver matado outras 2 vítimas, infelizmente. Mas a minha mãe, ela tá aqui onde tá. E agora é acostumar com esse fato que aqui vai ser a casa dela agora. Nesse lugar frio, nesse lugar que eu não vou conseguir ver ela, escutar a voz dela. Nesse lugar que a gente vem e sente tanta saudade, né? Um lugar que a gente vai vir aqui, vai lembrar dela, mas não é a mesma coisa de ouvir a voz dela, de ter um carinho dela, de ter um cuidado dela, de ter um oi filha, como foi seu dia? Então é tudo muito, muito triste mesmo, mas eu quero ser forte para minha família, eu não estou chorando porque eu quero transmitir para vocês, isso, minha força. Eu quero dar minha força para vocês, para cada um de vocês, para vocês me darem força, que eu preciso de força. Eu não sei como é que vai ser minha vida daqui pra frente, morava eu e ela e minha irmã, então eu não tenho minha base, que era minha mãe, né? Então é muito complicado mesmo, muito difícil, a gente não deve aceitar nenhum tipo de violência, desde o início até o final. Qualquer vestígio de violência ali que você já vê, você não deve aceitar. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada por falar conosco. Força, em nome de Cidade Alerta Minas, em nome de toda a população que com certeza está assistindo agora essa transmissão ao vivo. Nós estamos falando ao vivo com a Ana Júlia. Os nossos sentimentos, o sentimento de toda uma cidade que vem acompanhando esse sofrimento desde o domingo. É isso que a gente deseja para essa família. Força, e que eles possam levar mais do que essa despedida. Levar a força de todos vocês e levar as lembranças de uma mulher que com certeza foi muito batalhadora. E deixar ele onde ele tem que ficar. Deixar ele onde ele é o lugar dele, é na cadeia. Me desculpem falar, mas o lugar dele não é aqui na Terra, porque monstros não se vivem na Terra. Monstros são coisas que não existem, né? Então eu acho que ele não deveria existir, ele é um monstro, ele agiu frio, calculadamente. Então a gente pede que a justiça seja feita. Igual eu disse, vou falar novamente, a justiça de Deus não falha, mas a do homem também não deve falhar aqui na Terra. A gente precisa de todo apoio, toda comoção, tudo isso para não morrer esse caso, para ele continuar lá, sabe? E é isso. Obrigada por falar conosco. Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. Força na Júlia. E tá aí, né, gente? Deixou órfão uma moça, uma jovem de 18 anos, uma adolescente de 10. E como é que vai ser a vida agora, né? Vai dar desculpa lá na justiça de que encheu a cara. E olha, daqui a pouco você vai ver as mensagens de um homem cínico que depois de matar a mulher, manda mensagens para que as pessoas vejam. Ou seja, produzindo provas, um álibi, para ele dizer que não tem nada a ver com o peixe, que ele também estaria procurando pela Vanessa. E o detalhe ainda, o verdadeiro Judas sentou na mesa com a família depois de matar a mulher e fingiu procurar.